Mais um podcast aqui no ar, Solar TV e a BGD hoje, recebendo aqui o presidente da BGD, Carlos Evangelista, meu amigo. Oh, Carlos, tudo bem, quantos Carlos? anos, né, Ricardo? Pô, quantos anos e a gente falou agora há pouco nos bastidores como é importante essa fase da renovação, né? A gente vê aqui nós nos renovando como Solar TV, a BGD eu acredito que também está nesse processo também, a BGD nova, posso chamar assim, a Então, BGD nova nova? BGD. Ou nova BGD? Aham. Fala pra gente então um pouquinho sobre isso. O que é a nova BGD esse ano de 2024? Você assume novamente como presidente da BGD e os desafios são outros, né? O mercado é outro, o amadurecimento é constante e cada vez mais rápido, eu diria. Verdade, o mercado está sempre mudando, né? Na guerra a gente não pode ficar parado no mesmo lugar com o, pode, pode acabar tomando um tiro, né? Se você está sem se movimentar. Não é uma guerra esse nosso mercado, mas é um mercado extremamente competitivo. Desde que a gente fundou a BGD lá em 2015 até agora, 2024, muita coisa mudou. A gente teve a 482, que regulamentou tudo isso, a 687, que trouxe novos modelos, melhorou algumas coisas, depois teve o movimento da 14300, teve a lei, o marco legal, aí teve as resoluções 1000, resolução 1059, que trouxeram alguns empecilhos. E agora tem a nova economia, novo governo, juros caindo, ou seja, a conjuntura de fatores, você não pode ficar parado no ambiente, assim, olhando as coisas É. acontecer e nada mudar. Dizem que em time que está ganhando não se mexe, né? Não é o caso. Não é um time que está ganhando e nem as coisas estão acontecendo e as pessoas observando. Você tem que acompanhar naturalmente as modificações de todo o mercado, da sociedade, das novas tecnologias, os novos empreendimentos, as novas ideias, e se adequar a isso para ficar mais competitivo e ir mais longe. Então, o que a gente chama de nova BGD não é uma mudança de mentalidade, nem uma mudança de direção, mas simplesmente uma nova maneira de atacar, uma nova maneira de acompanhar o mercado. É um mercado que cresce a taxas que poucos setores da economia têm, é um mercado que agora ele é permeado por empresas grandes, grandes grupos econômicos que fazem análise de budget, fazem análise bem profissional de retorno de investimento, tem muito dinheiro envolvido em todo esse mercado, tem mistura de interesses políticos, econômicos, sociais. Não dá para ficar pensando da mesma maneira que era em 2015, nem em 2019, nem em 2022. As coisas mudam muito rápido. Acho que isso é um resumo sucinto da nova BGD. A gente teve recentemente agora uma eleição. É verdade, eu voltei agora ao mandato 2024-2025. Eu até agradeço, é uma honra o pessoal ter confiado mais 2 anos nessa função. E vieram junto, nesse novo conselho da BGD, empresas muito grandes. Empresas que têm um compliance extremamente rigoroso, que têm um planejamento para os próximos 5 anos, algumas para os próximos 10 anos, que fazem um acompanhamento extremamente profissional do mercado, das taxas do mercado, projeção futura de juros, as leis em Brasília, as regulamentações, tendências, reforma tributária. Outro nível. Uhum. Quando a gente começou com a BGD, a gente estava preocupado quem pode assinar a RT. Eu fui lá na frente falar palestras, quem pode assinar o RT, o arquiteto pode ou não pode. Essa discussão era muito relevante na época. Não é que agora não seja importante, mas não é a de maior relevância. Uhum. Agora é muito mais importante, ó, como é que vai sair o programa Minha Casa Minha Vida? Por que as distribuidoras estão rejeitando a conexão, alegando reversão de fluxo de potência? Qual a fundamentação técnica disso? Qual que é a fundamentação jurídica, né? Como é que é o projeto das debêntures, agora que vai ser a regulamentação das debêntures? É outro tipo de preocupação. Então, a nova BGD está preocupada com essas novas informações, essas novas demandas que vêm no mercado. É isso. Cara, que legal, Carlos. É muito legal a gente ter esse bate-papo e lembrar, né, o quanto evoluiu as questões do mercado, as demandas né, nos eventos. Ah, olha, você falou, citou um ponto interessante. A preocupação era quem podia assinar uma RT. Agora não. Agora é outra questão. Agora a gente está no mercado mais. Eu diria que a gente está num outro andar, né, do mercado. Outra fase. Outra fase. E essa fase ela traz novos olhares para o que vem por aí. Quando a gente fala do controle da energia, da inteligência por trás, como que você vê a inteligência artificial ela está entrando em várias camadas, né?
não vai ser diferente com energia, não vai ser diferente com o controle da energia, com a gestão inteligente do carregamento. Como que você mapeia isso? Como que você enxerga isso? A opinião pessoal do Carlos. Eu tive a sorte de trabalhar em várias áreas interessantes. Eu vim da área de TI. De TI eu fui para telecom, de telecom eu vim para energia, né? Então são áreas que as coisas mudam muito rápido. Informática é uma área que quando você percebe que alguma coisa está errada, normalmente já é tarde demais. Você já foi esperado. Quando você está na loja pagando um novo aplicativo, já tem uma coisa melhor lá, pronta para sair, só esperando se pagar todo o desenvolvimento daquele novo aplicativo que você comprou para você poder usufruir dele. A inteligência artificial, ela trouxe vários benefícios para o nosso setor e para outros setores da economia. Poucas vezes eu vi uma coisa que mudaria tanto a economia, a sociedade, a tecnologia, como a gente interage com as pessoas, como a inteligência artificial. Como eu sou um pouco mais velho, eu vi essa mudança vindo dos celulares, eu vi essa mudança, a chegada da internet, mudou a maneira que a gente faz negócio. E percebi, né, não vou dizer que vi porque está acontecendo, a inteligência artificial permear os negócios de uma maneira que vai modificar de modo disruptivo vários setores da economia, da ciência, da tecnologia, da sociedade. Você conseguir conversar com uma máquina, ela entender a linguagem que você fala, da maneira que você se comunica, e dar uma resposta no nível que você não sabe diferenciar se você está falando com um humano ou com uma máquina, é uma coisa notável. Uhum. Né? Isso a gente não chegou agora, isso a gente está estudando há muito tempo. Chegou agora no mercado, mas isso já está se discutindo desde a época de Turing, que tem até a teoria dele, quando que a gente não vai conseguir mais diferenciar que está falando com um homem ou com uma máquina. Na nossa área vai influenciar em várias coisas, né? Como é que eu vou controlar várias energias entrando ao mesmo tempo? Isso para o ONS seria ótimo, né? Como é que eu consigo, de uma maneira inteligente e preditiva, prever a entrada e a queda das energias intermitentes e, ao mesmo tempo, conseguir superar isso ou manter o sistema funcionando com as energias firmes, digamos assim? Uhum. Tem maneira de fazer isso hoje? Tem algoritmos que fazem isso. Manutenção preditiva é uma coisa que existe desde o século passado, mas eu consigo um nível de perfeição, porque com inteligência artificial, além de eu me comunicar muito bem com a máquina, digamos assim, interagir muito melhor, ela vai aprendendo com os próprios erros, digamos assim, ou com os próprios acertos. Então, ela consegue atingir a otimização de um processo. Matematicamente, é como se eu tivesse a tangente para tirar o ponto de máxima inflexão, mas isso vai muito mais longe. Que legal. Você faz hoje facilmente uma correção de uma coisa que demoraria anos para você fazer. No fundo, tem uma equação matemática ali por trás e vários algoritmos, mas você consegue ganhar muito mais tempo utilizando os recursos. Né? Talvez esse seja o tal do D, né? O tal do D da digitalização do setor O D maiúsculo. da transição energética. Que legal. Eu vejo também dessa forma que é um caminho totalmente sem volta e que vai trazer oportunidades incríveis aí pro setor como um todo, né? A gente falar em o compartilhamento de carro, compartilhamento de energia, aplicativos inteligentes. Quanto mercado vai vir ainda que ainda não existe, né? Compartilhamento, acho que essa é uma das palavras desse século, né? Compartilhamento de recursos, sejam eles quais forem. Compartilhamento de energia, por exemplo. Será que a gente consegue compartilhar energia, ou fonte de energia? A geração distribuída, se você for pensar, né, eu ter a produção de energia junto à próxima carga, é uma das maneiras mais democráticas de você compartilhar recursos. Né? Pelas várias maneiras de negócio que você pode fazer isso também. E também de uma democratização muito grande, né? Todo mundo pode produzir a própria energia. Seria legal se todo mundo pudesse produzir a própria comunicação, né? Todo mundo pudesse produzir a própria água, a própria comida, mas a maneira os insumos básicos da vida. Né? Não tem como fazer isso ainda, né? Com a energia já é um super avanço, né? Pelo menos com a estrutura que a gente conhece. Com a energia eu já consigo acumulá-la, já consigo produzi-la, já consigo transportá-la, já consigo compartilhar. Isso vai criar, é claro, várias disrupturas. A maneira como a gente faz negócios no setor de energia já está mudando. Quem está demorando mais tempo para perceber isso vai ficar para trás. Vai ficar para trás como ficou na hora que veio o celular, né? Como ficou na hora que vieram as câmeras digitais. São comparações pobres, apesar de serem comparações clássicas, são comparações pobres com o que vai acontecer para frente. Tem muita coisa que a gente ainda não sabe exatamente como vai funcionar. Energia as a service, né? Você, além de oferecer energia, você dá a capacidade daquela pessoa produzir a própria energia e compartilhar
isso com os outros e cobra pelo serviço e não pela energia em si, ou pelo tempo disponível, ou pela área que ela vai disponibilizar para você. Se você for pensar na área de telefonia, aconteceu uma coisa muito parecida. Algumas pessoas lembram, né? No começo você comprava minutos de conexão no telefone, depois você começou a comprar pacotes, depois você começou a comprar... Verdade. A gente nunca parou para pensar sobre isso, né? Foi mudando a maneira das empresas de telecom venderem os serviços para nós. E os pacotes evoluíram para pacotes completos e que atendia... É muito legal falar disso, de assinatura, A gente falava até rápido, né? Falava rápido. Comprava uns minutos. Agora se você tem um pacote mais limitado, você quer trazer pouca informação. Não vai trazer vídeos pesados, né? Aí foram criando softwares e algoritmos de compressão de imagem. O algoritmo de compressão de imagem é uma coisa super interessante. Você pega todos aqueles bits e você joga alguma coisa fora para cabo. Fora que você compacta tudo, depois descompacta. Mas muita informação você joga fora. Qual informação você joga fora? Aquela que o olho humano não percebe. E com isso você consegue diminuir muito os pacotes. Energia também, né? A gente tem produção de energia de várias maneiras. O que eu posso jogar fora de energia? E hoje a gente joga um montão, né? Porque a gente produz energia. Sim. Se você não consome... Na transmissão... no consumo em casa, a gente joga fora. Perdas. Né? Então, pensa numa residência, vai. A inteligência artificial por trás de uma residência onde ela sabe o que precisa ligar e o que precisa ser desligado naquele momento. Ela sabe fazer o ciclo do quanto é melhor aquecer aquela água, o que é melhor para abastecer o carro, em qual momento a energia é mais barata. Né, se for uma energia vindo um pouco da rede e um pouco do seu sistema. Agora, muda tudo quando a gente fala colocar inteligência e ter o poder do armazenamento. Sem o armazenamento, nada feito. Né? O GD, o grande mercado, o novo mercado de energia, vamos falar assim, o novo mercado de energia sem o armazenamento não é a mesma coisa. O armazenamento, há muitos anos que a gente está querendo... o armazenamento permeia esse nosso setor, né? Parece que um dos maiores problemas que estão encaminhando para a solução é o preço caindo e a capacidade de armazenamento melhorando. E o tempo também de armazenamento diminuindo, né? São só 3, mas existem outros fatores. A inteligência artificial tem como otimizar tudo isso que você falou. Por exemplo, você entra na sua casa lá, tudo bem, você faz um algoritmo lá ou descreve uma situação específica que você entrando em casa... liga o ar-condicionado e dispara alguns equipamentos eletrodomésticos que você acabou de chegar em casa. Mas se você conseguir colocar um pouco mais de inteligência nisso, ele pode detectar se é verão ou se é inverno, a roupa que você entrou, a velocidade que você entrou, o tipo de móveis que estão no local, quer dizer, coisas que podem variar. Móveis não varia, né? Mas o tipo de equipamentos que você entrou, coisas que podem variar e que vão mudar a decisão final. É a mesma coisa com despacho. Então, ONS, existem milhares de fatores que podem mudar o despacho. O tempo, mas o tempo não é o mesmo no Brasil inteiro, né? Onde que está tendo sol e onde que não está tendo. Isso impacta diretamente a produção solar, né? E os ventos, né? Que tem que ser constantes para você ter uma produção eólica. Onde é que está tendo as lavouras? Onde é que eu consigo prever que vai ter mais biomassa, mais biogás? Como é que eu consigo juntar todas essas informações e dar uma resposta inteligente? Você precisa de uma capacidade computacional gigantesca, ou você tem algoritmos matemáticos extremamente complexos, ou você pode ter o auxílio de inteligência artificial que consegue fazer uma análise de tudo isso e, sem usar o mesmo algoritmo de uma maneira preditiva, ele consegue dar a melhor resposta, que demorariam cálculos e muitas pessoas pensando, ou experiência de anos, para saber qual que é a melhor solução para isso. Com as baterias, é um elemento a mais que você coloca nessa decisão. E a bateria... para geração distribuída é perfeito, né? Você distribuir a capacidade de storage, né? De armazenamento entre todos os sistemas. Hoje, você faz isso, você não conseguiria despachar, mas a tecnologia não impede. Talvez o que impeça hoje é o nível de avanço em que as comunicações entre essas diferentes tecnologias... O controle. O controle de tudo isso, exatamente. A palavra perfeita. Que legal, que legal. Bom, é sempre bom, né, trazer essas reflexões aqui, porque a gente sabe que hoje quem está no mercado de energia fala assim, mas para que lado eu vou? O que eu vou oferecer? Como que minha empresa vai sobreviver? Ou como eu vou para o outro andar de cima agora com a minha empresa?
A gente falou de energia como serviço, assinatura de energia, a gente fala de tantas oportunidades. A última delas é a questão do mercado livre, né? Como que você vê isso entrando agora com força e essa opção para o consumidor, né? Na verdade, o Mercado Livre existe há muitos anos, né? Agora ele está indo para o pessoal que tem a potência menor, né? A dita abertura do Mercado Livre. Eu acho isso uma oportunidade fantástica. Uhum. O pessoal de ED ou para as empresas que trabalham em instalação de sistemas, né? Você tem autoprodução remota, você tem a produção local. Isso não tira mercado. É claro, quem está no sistema de compensação de energia não pode vender aquela energia no Mercado Livre, porque isso é uma regulamentação que foi feita visando dar estabilidade em mercados distintos. Em momentos distintos, né? São modelos de negócios diferentes. Mas a tendência é abrir cada vez mais possibilidades de negócio. Então, eu acho que tanto o pessoal do Mercado Livre, que às vezes vê, poxa, eu não vou conseguir vender energia para isso aqui, porque ele já está produzindo a própria energia. Quanto o pessoal do GD que está falando, nossa, esse aqui deixou de ser um cliente meu porque ele foi para o Mercado Livre. É uma visão, eu acho que, muito restrita do que pode acontecer. Existem outras maneiras de você ajudar as empresas, o comércio, ou até mesmo as pessoas físicas, casas, sem você ver essa disputa entre mercado livre e mercado cativo, né? Eles são complementares a algumas coisas. Uhum. E outra, produção de energia cabe em qualquer lugar. Se você for, é claro, se você for produzir energia para vender, dependendo do custo que aquela energia custar para você, seja ela oriunda de fonte solar fotovoltaica, biomassa, biogás, eólica, resíduos sólidos urbanos, hidrogênio verde, PCH, seja qual for a fonte, vai impactar diretamente qual mercado você vai vender. Se você vai fazer uma compensação de energia ou se você vai vender no mercado livre. Mas não é só isso que você pode fazer. Tem várias outras coisas que são possíveis de fazer que dão uma rentabilidade gigantesca, uma coisa que nunca vai parar de demandar, que é a energia. Para aquele consumidor que está assistindo a gente, Carlos, ele sendo um autoprodutor, o que muda, né, de fato, assim, ele tá no GD ou ele tá no mercado cativo ou ele tá no mercado livre? O que muda para esse consumidor? Bom, depende da quantidade de energia que ele consome. Que a gente está falando. Que ele está consumindo. É claro, se ele for uma indústria em que energia é um dos insumos mais importantes para ele, que impacta inclusive o budget dele, pode ser muito interessante ele fazer um contrato de compra de energia a médio prazo. Né? Longo prazo, todos estaremos mortos, né? Não sei quem disse essa frase. É que longo prazo é muito mais difícil prever, né? Então, poucas empresas vão querer correr risco a longo prazo se fechar num contrato, exceto se tiver algumas cláusulas de saída que sejam de segurança para as duas partes. Né? Agora, se ele estiver pensando em produzir a própria energia e fizer um cálculo, é um cálculo financeiro. O que vale mais a pena para a minha empresa? Comprar energia a médio prazo ou investir, mobilizar um capital e produzir a própria energia? É uma análise financeira isso. Para algumas empresas pode ser estratégico. Porque, olha, eu quero dividir o meu risco em parte de produção da própria energia, e para isso estou disposto a imobilizar parte do meu capital, fazendo uma autoprodução, seja autoprodução remota, seja autoprodução de energia, e parte eu vou levar os meus contratos para compra de energia em médio prazo ou curto prazo. Ele pode fazer um misto para dividir, mas você percebe que é sempre uma análise financeira desse ponto de vista? Quais são os riscos? Quais são os riscos? Que risco eu estou disposto a correr? Se eu quero imobilizar parte do meu capital produzindo a própria energia, ou se eu quero transferir o ROA do balanço para outra empresa, ele tem que analisar isso. Isso que legal. Vai da estratégia de cada empresa. Mesmo assim, ele pode trabalhar nos dois também, né? Você não precisa só escolher ou um ou outro. Ele pode ter as duas coisas concomitantemente. Ah, pode fazer isso? Pode. Legal. É claro, a energia do sistema de compensação ele não vai poder e vice-versa, né? Mas pode sim, de repente, se é uma empresa grande, ele tem vários relógios, CNPJs. Como que você vê hoje no Brasil a composição das fontes? O que você acha que... Obviamente, a gente fala da predominância da solar, mas como que você enxerga a importância dessa composição das demais opções energéticas e a fonte solar? Olha, eu acho que o Brasil não pode abrir mão de nenhuma fonte de energia. Todas elas são importantes para nós, dentro das suas especificidades e das suas particularidades. Então, energia solar fotovoltaica é importante, ela tem as características delas. Para a geração distribuída é a que mais se adequa por causa da modularidade, da facilidade, do custo, do tempo de construção. Mas a eólica também
Tem as particularidades dela também, eu tenho que ter alguns lugares com ventos constantes, com uma velocidade máxima, uma velocidade mínima, é mais difícil você achar os locais ideais, mas o Brasil já tem um bom mapeamento prévio disso, tem que ser feita uma medição, acho que no mínimo 2 anos, ou agora são 3 anos. Tem biomassa, o Brasil tem biomassa de norte a sul, biogás de leste a oeste, sol o ano inteiro, ventos constantes, a gente tem uma rede hídrica gigantesca, com energia firme, a gente tem que aproveitar mais essa rede, construir as PCHs, parar da demonização das hidrelétricas, eu acho isso um absurdo, foi um erro muito grande, que criou-se essa cultura de, em nome do meio ambiente, não construir hidrelétricas. É claro que a gente tem que se preocupar com o meio ambiente muito, mas a gente tem que saber pesar o que a gente precisa de energia, tem que saber construir as coisas sem agredir o ambiente. E não pode colocar a culpa nisso, em energia A, P ou C. Acho que o Brasil tem um potencial gigantesco de PCHs, e hidrelétricas até, mas hidrelétrica é mais pequenas por causa do tempo, né? Mas PCHs, nossa, a gente deveria aproveitar muito mais esse potencial que tem. Agora tem hidrogênio verde, fala-se muito ainda tem poucos projetos realizados, mas é uma promessa. O fato de ter alguns empecilhos, alguns óbices no hidrogênio verde, não quer dizer que vamos descartar, porque isso não é factível. Não, a gente tem que discutir o assunto, pensar, ver as possibilidades, ver se o Brasil se encaixa nisso. Resíduos sólidos urbanos, tem 5.570 municípios, nem sei quantos municípios do Brasil. O pessoal nem gosta de falar esse nome, lixões, né? Na verdade, aterros sanitários. Como é que eu faço? Eu vou enterrar isso ou vou utilizar isso para fazer energia? Tem uma disputa nesse pessoal. Tem um pessoal que acredita, uma linha que acredita que melhor é fazer aterros sanitários, enterrar. Tem outra linha que fala, não, vamos queimar, uma queima perfeita, né? Existem tecnologias para fazer isso. Quando a gente fala queima, quem não conhece perfeito. fala, opa, mas espera aí. Queimar, fumaça. vai poluir. Não é nada disso. O que a gente chama, teoricamente, queima perfeita, né? Você tem que analisar o que você está colocando lá dentro. Os filtros adequados. O nível de umidade, o tipo de lixo. E fazer aquilo energia, né? Quando você enterra, você também pode gerar biogás. Tecnologia para isso. Então, o pessoal fica disputando essas tecnologias, mas no fundo é uma disputa de espaço de mercado e qual a tecnologia mais adequada. Cada uma delas tem o seu custo. E tem espaço. Hoje, no passado era diferente, no futuro talvez será. Mas hoje a energia solar é o que está o melhor custo-benefício. E é muito fácil instalar, né? Praticamente, né? Os EPCistas não vão gostar de ouvir isso, mas é cavar buraco e fixar painel. Não tem segredo. Sim. Não tem segredo, né? Claro, tem muito mais tecnologia ali embutido, não é tão simples assim. Mas é muito mais fácil construir uma hidrelétrica. Muito mais simples do que colocar um parque eólico. Muito mais fácil do que colocar uma usina de biomassa. Então é o que cresce mais rápido hoje. Até porque sol tem em todo lugar, né? Biomassa não. Vento também não. Nem mesmo uma rede hídrica. Por isso que a composição é importante. Vai continuar dominando. A solar vai continuar dominando porque ela é escalável. Tem uma grande falha. Qual? Desculpa te interromper. Tem uma grande falha. Não gera à noite. Sim. Ainda. Mas cada uma das energias que a gente citou, a gente só falou das renováveis. Não falamos das outras, né? Tem o seu ponto fraco. Natural. Sim. Uma das maneiras de você continuar na frente é conhecer as próprias fraquezas, né? Uma das fraquezas, digamos assim, não chama de fraqueza, mas uma característica dela, ela precisa de energia solar. Por isso que compor um sistema inteligente, a gente fala, a solar ela tem a fraqueza, ela não gera à noite, mas se ela tiver a bateria, ela muda o cenário completamente. Exatamente. Olha que combinação perfeita. Lá atrás a gente falava muito da combinação solar-eólica, né? Porque os ventos são mais fortes no período noturno e solar no período diurno. Tem umas diferenças ali. Você combinando as curvas, você tem... Falar que é uma curva flat, você não exagera, mas você tem uma certa complementariedade, né? Com bateria eu consigo fazer isso perfeito. Consigo fazer perfeitos. Se eu tivesse baterias, e olha que tem um if aqui, né? Se eu tivesse baterias a um custo baixo, que eu conseguisse armazenar grande quantidade em um custo muito baixo, teria acabado todos esses problemas de inversão de fluxo de potência, de intermitência das fontes, porque agora as baterias que hoje quem está fazendo esse papel são as hidrelétricas e as térmicas, eu poderia substituir tudo isso por baterias. Por que isso não acontece hoje? Porque o sistema é gigantesco, né? Eu não consigo mudar assim da noite para o dia, tem um custo envolvido nisso, tem alguns outros problemas técnicos, mas que estão caminhando para a solução. Não é muito difícil imaginar um futuro próximo, né? A médio prazo, talvez a curto, que eu consiga ter, convivendo simultaneamente,
usinas solares com baterias e provendo o sistema em 24 horas. Uhum. Ah, você só quer fazer isso com solar? Não, dá para fazer isso É. com várias outras. Seria Você uma solução citou técnica. a solução uma planta de biomassa. Ela pode ser sazonal, nem sempre pode ter a matéria-prima para ela rodar. Mas se ela estiver dentro de um parque energético, onde quando eu não tenho a produção de biomassa, eu complemento com vento, eu armazeno, eu gero com solar, eu entrego uma solução energética dentro de um parque mais complexo. Isso pode ser também um caminho, né? Todas as fontes têm uma certa sazonalidade, por um motivo ou por outro. Né? A própria hidrelétrica tem. Sim. Se for uma hidrelétrica a fio d'água, mais ainda, né? Mas a eólica tem a sua sazonalidade, a solar tem os seus problemas à noite ou quando fecha o tempo, enfim. Eu acho que em vez de ficar apontando a falha da outra fonte de energia, seria mais interessante, como é que a gente consegue, já que o Brasil é tão rico em todas essas fontes, como é que a gente consegue fazer tudo isso funcionar junto? Organizar. E maximizar o resultado dessa combinação. Você tem alguns problemas fazer isso, além de técnicos, políticos também, né? Cada um quer puxar a sardinha para a sua fonte. Eu acho isso uma bobagem, entendo. Eu acho que isso realmente é difícil de não existir, mas acho que a gente tem que superar isso, né? A BGD, desde o início, trabalhou com todas as fontes renováveis, né? A gente não puxa sardinha para nenhuma fonte. Eu sou oriundo da área solar. Lá em 2002 já estava mexendo com o solar, mas isso não quer dizer que eu nunca quis olhar para a biomassa. Procurei aprender um pouco, vi as vantagens da biomassa, eólica a mesma coisa, para entender como é que a gente pode funcionar junto. Tem algumas CGHs funcionando junto com solar lá em Goiás. Uhum. Né? Tem até foto, algumas apresentações que eu faço. Olha que legal. Inclusive com a 14300 permitiu você funcionar com essas energias, diferentes energias, de uma maneira mais fácil ainda, porque com uma única conexão você consegue escoar os dois tipos de energia, né? Por exemplo, hidráulica e solar. Uhum. Antes da 14300 você não podia fazer isso, você tinha que fazer duas conexões. Olha que bobagem. Sim, hoje você pode compor em uma única saída. Única subestação. Tá. Você acredita que o Brasil hoje é privilegiado quando a gente fala em atingir a meta na transição energética? Eu acho que sim, né? Eu vou até refazer a minha frase. Eu acho que o Brasil é privilegiado. Nós somos um país privilegiado. Eu ouço isso desde criança. E é verdade. É verdade, sim. A gente tem gente muito boa, né? A gente tem recursos naturais de norte a sul, de leste a oeste. A gente tem espaço para fazer e testar várias coisas. A gente tem uma história rica em várias experiências econômicas, sociais, indústria, várias coisas o Brasil foi o primeiro a fazer. Infelizmente, a gente tem uma parte pequena de cultura achando que o Brasil não vai dar certo. Nada. Eu acho isso um tremendo erro. Quando a gente viaja para os outros países, a gente vê o cara elogiando o próprio país, até quando o país tem vários problemas. O Brasil é um dos poucos países do mundo, vem um cara de fora, a primeira coisa que ele fala é apontar os defeitos e mostra as favelas. Olha as favelas aqui. Eu acho engraçado isso. Tem que mostrar as coisas, tem que mostrar toda a nossa verdade, mas exaltar as qualidades. E o Brasil tem todas as condições de liderar mundialmente a área de energias renováveis. Porque a gente tem o conhecimento aqui dentro, a gente tem os recursos aqui dentro e tem a demanda. Uhum. Tem demanda para isso. Quando a gente fala em exportar energia, como que você, a BGD, tem visto essa questão? Eu não tenho tratado muito esse tema de exportação de energia. Eu vi algumas coisas pontuais acontecendo. Eu sei que a gente está importando em alguns lugares também, de uma maneira bem pontual, por causa do local, não tem... Mas vou refazer então minha pergunta. Exportar energia limpa tem um potencial? Tem. Acho que a gente tem tecnologia aqui dentro, tem conhecimento. A gente pode exportar, sim. Uhum. Por que não? Legal. E hoje a gente pode falar que o cenário é completamente diferente em termos de oportunidades de novos negócios? Ele é mais ou menos o que nós conversamos no início, né? Ele é dinâmico. Ele foi mudando. Negócios que se fazem com extrema facilidade hoje em dia, não dava para fazer lá em 2013. Já tinha 482 funcionando, não dava. Por exemplo, geração compartilhada. Negócios que nós estamos executando, assim, energia por assinatura hoje, não dava para fazer em 2015, mesmo com a geração compartilhada já, porque não tinha maturidade ao mercado. Para absorver essa ideia. Para absorver a ideia, não tinha usina suficiente para aproveitar toda essa energia, não tinha demanda, não tinha paridade tarifária em muitos estados. E esse modelo de negócio não estava maduro aqui. Agora tem empresas aí que estão oferecendo energia por assinatura no país inteiro. É uma das áreas que mais cresce. Agora,
é difícil você comparar, né? Por exemplo, uma coisa é eu investir na minha própria Usina. usina. Aí eu vou investir lá alguns milhões, digamos assim, ou alguns milhares, e vou produzir a minha própria energia. Depois de 5 ou 6 anos vai se pagar aquele investimento. E outra coisa é eu não invisto absolutamente nada, zero de investimento, e já tenho um desconto, né? Ou uma tarifa 20% mais baixa. Já saiu ganhando. Você percebe que são modelos diferentes, até para quem está sendo esse consumidor? E sempre é um ganha-ganha. Eu não faço nada e tenho um desconto, ou eu invisto, começo a injetar energia na rede, faço um bem para todo o sistema, como um todo, porque eu estou mitigando as perdas, estou evitando os gases de efeito estufa, estou contribuindo na minha parcela lá para evitar as bandeiras tarifárias e vou produzir a própria energia. São modelos diferentes que podem coexistir. Uhum. E vão vir novos modelos de negócio com o advento da energia por assinatura. Desculpa, energia como serviço. Energy as a Service. É um nome bonito, né? Tem muita coisa por trás disso. Tem os serviços ancilares, o pessoal monta bancos de baterias, começa a controlar a frequência, começa a controlar a tensão. Opa, eu estou resolvendo o problema da inversão do fluxo de potência? Sim. Existem serviços que podem ser prestados que minimizam ou até mitigam totalmente a inversão do fluxo de potência. Ah, por que hoje isso não tem? Milhares de motivos, né? Técnicos, econômicos, financeiros, interesses, mas se você... E principalmente interesse aí. Claro, se você superar tudo isso, né, já tem tecnologia para isso. Sim. O problema de inversão de fluxo de potência, dependendo de qual foi a barreira de baixa para média, nem haveria de se falar em inversão de fluxo de potência se eu já tivesse um banco de baterias ali. Tem gente que domina essa tecnologia. Sim, sim. Próximos passos que você vê para esse ano, os desafios e a BGD? Nossa, tem tanto desafio. O primeiro desafio que eu acho muito importante é o mercado ter condições de olhar para frente e saber que as coisas vão ficar estáveis. Uma das principais bandeiras nossas, quando a gente trabalhou pela Lei 14.300, foi trazer estabilidade jurídica regulatória para o nosso setor. Por quê? Porque naquela época tinham várias empresas pulverizadas querendo investir em GD, mas as grandes mesmo, os grandes conglomerados, não entravam. Não entravam porque nenhum presidente consegue aprovação do conselho, presidente de empresa, consegue aprovação do conselho dele se ele não tiver uma certeza do que vai acontecer nos próximos anos. E para isso eu preciso de uma estabilidade jurídica regulatória. Não dá para ser por resolução normativa. Tem que ter uma lei. Porque no Brasil até o passado é incerto. Uhum. Então, com o advento da 14.300, do marco legal, em que pese que vieram resoluções normativas depois que deram uma certa instabilidade no mercado, mas nem se compara como se não tivesse uma lei regendo tudo isso. Se com a lei nós já tivemos alguns problemas, imagine sem uma lei regendo tudo isso, né? Isso trouxe uma previsibilidade do setor. Então, os grandes fundos de investimento, as grandes empresas, os empresários, agora dá para eu parar de colocar 1 milhão nesse mercado e vou começar a colocar 1 bilhão, porque eu consigo ver esse 1 bilhão crescendo nos próximos 5 anos. Antes da lei não dava para fazer isso. Ninguém seria louco de fazer isso, porque ele poderia colocar 1 bilhão e no ano seguinte poderia valer só 500 milhões, o 1 bilhão que ele colocou. Então, esse é o maior desafio hoje que eu vejo no setor de energia do Brasil, de geração distribuída em especial. Estabilidade, você conseguir fazer uma previsibilidade do que vai acontecer para frente. A outra grande desafio, e não é só do setor de geração distribuída, é o custo da energia. Todo mundo está falando de o custo. Só que o pessoal fala do custo da energia, é sempre assim, né? A energia é muito cara, e aí põe o dedo... Uhum. A energia... Brasil é uma das mais caras do mundo por causa... Você não vê ninguém falando, a energia do Brasil é a mais cara do mundo, entendeu? Por causa desse aqui, do nosso setor, desse setor, daquele setor. Então, a gente tem que fazer uma análise sistêmica do geral, ver o que realmente é interessante em termos de incentivos. Tem que se diferenciar incentivos dos subsídios. São coisas diferentes. Fazer uma análise de tudo isso, dos incentivos que são dados, fiscais, o que sejam, dos incentivos que são dados, dos subsídios que são dados, ver o que ainda é interessante para o país e aí começar a mexer com tudo isso. Mas para mexer isso tem que ter uma coragem, uma disposição política gigantesca. E normalmente ele quer mexer no subsídio do outro, mas não vê o próprio. Todos os participantes do sistema de energia brasileiro têm lá o seu período que foi mais beneficiado ou menos beneficiado. O que tem que ter é um equilíbrio, isonomia. Porque senão a gente não vai conseguir andar a passos largos no setor energético. A energia vai aumentar tanto que vai ficar um bem assim quase que disputado.
a ferro e fogo, né, no mercado. Tá aí, pessoal. Hoje, então, nós conversamos aqui com o Carlos Evangelista, da BGD, o presidente da BGD, agora em exercício em 2024, é isso? 2024 e 2025. 2024 e 2025. Você na COP30 estaremos lá. Vamos estar. E aí, o que eu quero convidar agora também é você se direcionar lá para o fórum de discussão que a gente vai abrir desse podcast aqui, para você participar também. Então, se você tiver alguma pergunta para a BGD, se você tiver alguma pergunta aqui sobre esse bate-papo, entra lá, se cadastra no site e você vai poder acompanhar lá o fórum de discussão especificamente criado para esse podcast aqui. E fique ligado na programação solar.tv.br, onde você vai ter informações diárias sobre o setor de energia renovável. Abaixe o nosso aplicativo na Google e no Apple Store, tá ok? E é isso. Hoje eu vou me despedir aqui do meu amigo Carlos Evangelista. Carlos, obrigado mais uma vez por esse bate-papo. Vamos manter esse contato aqui na TV para a gente sempre trazer as informações pertinentes aí para o público. Imagina, Ricardo, eu que agradeço você pela essa oportunidade, pelo convite e parabenizo aí o trabalho que você está desenvolvendo, acho que há 10 anos ou mais, né? Nesse setor. Desde lá do início, quando você começou as primeiras filmagens, as primeiras entrevistas, eu participei e observei toda a evolução que você teve em todos esses anos, graças ao seu trabalho, dedicação, e isso trouxe benefícios muito grandes para o setor. Nós é que agradecemos. Muito obrigado. E queria aproveitar e falar também de mais um desafio muito grande que a gente tem no nosso setor. Um desafio importante também é a gente conseguir conciliar os interesses de todos os partícipes do setor elétrico brasileiro, em especial o setor de geração distribuída e energias renováveis. Eu acho que o momento agora é um momento de conciliação, momento de negociação, momento de participação, distribuição, democratização, várias palavras interessantes que eu posso colocar assim. Mas é um momento que a gente não tem que confrontar, eu não gosto daquelas empresas, eu não gosto desse segmento, eu não gosto desses tipos de empreendimentos, então eu vou combater. Eu acho que o momento agora é de diálogo, de você tentar buscar o consenso e ver como é que a gente pode dar juntos passos mais largos, né? Consenso não é unanimidade. Consenso é quando as partes conseguem colocar dentro de um contexto as ideias na mesa, as ideias, as suas necessidades e demandas, e juntos, cada um cedendo um pouco, conseguem atingir um resultado final de objetivo comum. É essa a nova fase, essa é a nova BGD. Tá aí o recado, vamos equalizar então esse mercado aqui, que é um mercado tão importante. E a gente vai trazer aqui mais informações, mais convidados aqui, parceiros aqui da BGD, para a gente trazer aí ideias boas para serem discutidas aqui, tá ok? Fique ligado então na programação. Carlos, mais uma vez, obrigado pela sua participação. Valeu, até a próxima. Eu que agradeço.